Primeira pergunta, Caia Medina, TV Band. Boa tarde, tudo bem? Eu queria começar pelo, talvez, o tema mais popular, né, que ainda não foi abordado aqui nessa rodada inicial dos senhores, que é o pagamento do auxílio emergencial de R$600. O projeto foi aprovado pelo Congresso na segunda-feira, a gente está na quarta, o presidente disse que ele é prioritário, mas até agora não sancionou. Então eu queria saber qual o motivo da demora, em primeiro lugar, talvez o ministro Braga Neto possa me ajudar. Em segundo lugar, a gente precisa ter, o pessoal pergunta para a gente na rua, é o que as pessoas querem saber nesse momento. Então, começa a pagar na segunda, como é que vai atender as pessoas que são informais, que não estão no cadastro único? Isso é muito importante, a população está ali querendo saber, entendeu? Então a gente precisa de um norte aí dos senhores. E para encerrar, ministro Marcos Pontes, o senhor mencionou a questão da vacina, né? O Brasil já surpreendeu no sequenciamento do genoma, fez em 24 horas, o que muitos países estavam fazendo, sei lá, em 2 semanas. Então, é esperado uma vacina, né, no hemisfério norte a partir de setembro. É possível que a gente consiga alguma coisa um pouco mais cedo? Obrigado. Muito boa. Eu vou responder parte da sua pergunta no tocante aos R$600. A questão ali não houve demora, foi até ágil. O que aconteceu é que existe um rito em que tem que ser cumprido, conforme a legislação brasileira, a questão do orçamento, que é estudado pela parte econômica, tem a parte jurídica que tem que ser estudada, e como eu disse, o presidente assina hoje esse projeto, agora eu já me esqueci se é um PL ou se é uma sanção, ele sanciona hoje, tá? Ele sanciona hoje. Eu pediria a você que essas perguntas de como vão ser distribuídos e tudo mais, porque senão eu vou entrar na área do Ministério da Economia, vai ser tratado logo após naquela coletiva que será dada por ele. A outra pergunta é sua. Por favor. Com relação às vacinas, esse processo é um pouco mais demorado. Assim, a busca das vacinas é um tanto mais demorado. Nós temos uma grande equipe trabalhando de pesquisadores aqui no Brasil e no exterior, todos conectados. É uma rede muito grande que a gente estabeleceu com essa rede vírus epidêmico conectada com o exterior. O que nós estamos focando nesse momento é um retroviral, um remédio. Na verdade, não é criar um remédio novo, mas utilizar moléculas de remédios conhecidos, que possam agir para reduzir o efeito de multiplicação do vírus ou a maneira como ele se relaciona, vamos dizer, com as nossas células. E essa que é a principal busca agora. Como eu falei, a gente reduziu isso para 5 moléculas já e nós estamos já no teste in vitro. Então os resultados disso vão aparecer muito mais rápidos aqui, o que vai ser certamente muito importante, para o Brasil e para o mundo. Lembrar que isso também é feito em parceria com outros países, que nós trocamos muitas informações com outros países também. Próxima pergunta, Isabela Camargo, Globo News. Olá, boa tarde. Ministro Mandetta, boa tarde para o senhor. O senhor falou indicativos que pedem mais cautela no início da sua fala, né? E hoje morreu no Pará uma senhora de 87 anos acamada por Covid. Então, possivelmente, estou supondo que ela pegou de alguém. Eu não estou conseguindo, eu só peguei a parte do Pará e depois eu vou repetir, então. Eu fiquei no Pará. Então tá. Eu disse que no início da sua fala, o senhor disse de alguns indicativos que demonstravam a necessidade de ter mais cautela. Estou trazendo o caso do Pará hoje, de uma senhora de 87 anos que morreu vítima de Covid e ela estava acamada há 10 anos, o que me leva a crer que ela pegou a doença de algum cuidador. Eu gostaria de saber do senhor a opinião, se esse caso é simbólico para reforçar a importância do isolamento de todos e não só dos idosos e de quem está no grupo de risco. Obrigada. Olha, ontem eu expliquei para vocês que diminuir ao máximo o trânsito, segurar ao máximo, ele tem basicamente 4 objetivos. Mas os 2 principais, o mais visto, o mais comentado pelas pessoas se a gente ficar, a gente vai diminuir os casos de infectados. Esse é a principal, a coisa mais fácil de você explicar. Muita gente fica por conta do receio que tem dela individualmente em relação ao vírus.
que é um vírus respiratório. Muito bem. O que eu tenho tentado explicar é que quem analisa isso pelo risco individual, a probabilidade de você sair muito bem obrigado deste problema é enormemente. Mais de 95, 96% das pessoas, dependendo de país ou país, vão sair muito bem obrigado. É o que nós estamos fazendo. O nosso problema é que este vírus, ele foi extremamente duro e derrubou, machucou, inutilizou, parou a produção dos equipamentos de proteção individual que os hospitais utilizam no mundo todo. Há uma falta de equipamento de proteção individual. Então, quando você olha isso, a máscara que a gente usa, a luva que a gente usa, o gorro que a gente usa, não usa só para o coronavírus. Usa para operar todas as urgências. Usa para operar apendicite. Usa para o paciente que vai ter um infarto. Usa para uma enormidade de situações que estão aqui do lado, que quando o sistema cai para todo mundo. Não cai só para o corona, cai geral. Nós estamos comprando, eu estou pedindo, reforcem, porque a China é a principal produtora e o mundo se acostumou a comprar da China porque comprava barato. Uma máscara dessas que eu vejo vocês utilizando, aqui alguns cinegrafistas, algumas pessoas, custava 10 centavos, 8 centavos. Hoje, por R$5, R$4, R$3 eu já vi gente pagar, a gente está pagando ali, lutando para comprar. Hoje os Estados Unidos mandaram 23 aviões cargueiros dos maiores para a China para levar o material para os Estados Unidos, que eles adquiriram. As nossas compras, que nós tínhamos expectativa de concretizá-las para poder fazer o abastecimento, que eu estive aqui ontem, muitas caíram. Então você tem um problema de sistema de saúde. E quando você não tem a perspectiva do abastecimento, mais do que nunca a gente tem que poupar ao máximo. Máscara, quem tem máscara N95, leve para o hospital, os médicos vão precisar, nós vamos normatizar que eles podem utilizar essas máscaras N95 por mais tempo, elas não serão descartáveis, vamos pôr o nome das pessoas na máscara, esterilizar, entregar, e nós temos uma das nossas fragilidades, é isso. Aconteceu a mesma coisa com os respiradores. Nós estávamos comprados, tínhamos, quando começamos a pedir, entregaram a primeira parte, na segunda parte, mesmo com eles contratados, assinados, com dinheiro para pagar, quem ganhou falou, não tenho mais os respiradores, não consigo te entregar. Então, nós voltamos de algo que a gente achava que a gente já tinha, nós demos um passo para trás. O triângulo nosso é recursos humanos, pessoal, médico e enfermeiro. Segundo, equipamentos de proteção individual, aqui, máscaras, gorros, propés e os insumos e equipamentos necessários. E no meio disso, o resto todo, a economia, o ir e vir. O que nós temos para o momento que mais protege vida? E não estou falando aqui só de corona. Estou falando aqui de uma coisa lato sensu. Estou falando de uma coisa aberta. Por isso que eu recomendo que nós aumentemos e façamos o máximo possível de desaceleração dessa dinâmica social para que a gente possa pelo menos abastecer o nosso país. A gente espera que a China volte a ter uma produção mais organizada e a gente espera que os países que fizeram, que exercem o seu poder muito forte de compra, que eles já tenham se organizado, se saciado das suas necessidades para que o Brasil possa entrar e comprar também a parte para proteger o nosso povo. Enquanto isso, na hora técnica, vocês vão ver o que eu vou dizer na parte de quais são as alternativas se nós não os tivermos. Próximo repórter, Júlia Lindner, do Estadão.
Boa tarde. Para o ministro Braga Neto, eu queria saber se o vereador Carlos Bolsonaro possui um gabinete no Palácio do Planalto e qual é o papel que ele exerce durante a crise, se ele atua na área de comunicação. Gente, mas o Estadão não muda, né? Se o vereador Carlos Bolsonaro possui de fato um Você tá vendo a pergunta do Estadão, no amor? Planalto e se ele tem atuado na comunicação ou outras estratégias durante a crise. E se eu pudesse completar só para a ministra Tereza Cristina, tem muitas reclamações sobre aumento de preços nos mercados dos alimentos. Se tem alguma coisa Você viu que a pensada em pergunta do relação a Estadão? isso. Está preocupado se o Carlos Bolsonaro tem gabinete em Brasília ou não. O vereador Bolsonaro não possui gabinete no Palácio. Ele está sempre no Palácio quando vem visitar o pai dele. Somente isso. Tá? Essa é a informação que eu tenho e que tenho convivido aqui. A outra pergunta é para quem? Para a senhora. Esse momento que vivemos, realmente, o ministro Mandetta acabou de dizer dos preços dos insumos médicos, máscaras, respiradores, enfim, dos preços que não se consegue manter. Com os alimentos, é claro que em menor proporção pode acontecer realmente uma variação entre uma semana e outra, porque nós temos aí algumas dificuldades dos caminhoneiros que precisam, estão aí, vocês sabem, todo dia pedindo por restaurantes, alimentação, para que eles possam fazer o seu trabalho. Então, a gente tem verificado, acompanhado, mas realmente nós vamos ter que ter muita calma nessa hora. O que nós temos feito é checado se realmente existe falta para ter essa subida de preço ou não, num gabinete que o Ministério montou de acompanhamento desse momento aí do coronavírus. Próxima pergunta. Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. De Souza, eu sou da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Por gentileza, ministra, hoje circularam alguns vídeos, aliás, na prática um vídeo, mostrando desabastecimento no Ceasa lá de Belo Horizonte. E aí a senhora disse que não há risco de desabastecimento. Não vai ter desabastecimento, o pequeno produtor está conseguindo entregar o produto dele no Ceasa. E para o ministro embaixador, por gentileza, ministro, alguns brasileiros estão ali na região de Ushuaia, no sul da Argentina, estão de carro e de moto, mas eles não conseguem transitar nas rodovias para chegar na fronteira. Então, algo como um telefonema do senhor ajudaria muito, ministro. Obrigado. Bom, risco de desabastecimento hoje nós não temos. O que há, os pequenos produtores continuam a produzir, continuam a entregar. Esse vídeo foi feito ontem à tarde, quando a Ceasa de Belo Horizonte estava tendo a sua higienização, a sua limpeza, né? Existe produtos aí, a nossa preocupação é com os pequenos produtores, como é que nós, governos, vamos atendê-los, porque eles têm que produzir e às vezes, por causa dessa situação atual, das pessoas ficarem em casa, dessa mudança de hábito que nós temos que ter, e de ficar em casa, mudou-se também o hábito da alimentação fora de casa, os restaurantes estão fechados. Então, esses pequenos produtores, eles têm o produto, mas muitas vezes não conseguem vender esses produtos como faziam antes da crise do coronavírus. E é isso que o governo e o Ministério da Agricultura está trabalhando junto com a economia para atender esses pequenos produtores, para que eles produzam agora e que a hora que a gente sair dessa crise eles possam estar inseridos ainda no sistema produtivo, produzindo o que produziam há um mês atrás, enfim, com a sua produção cheia, né? Obrigado. Em relação ao Ushuaia, hoje, nessa tarde, estava previsto às 2 da tarde um voo oficial do governo argentino de Ushuaia para Buenos Aires, que levaria várias pessoas, inclusive 15 brasileiros que estavam retidos lá em Ushuaia. Eu imagino que tenha se realizado, senão eu já vou conferir. De toda forma, isso é resultado da coordenação muito boa que nós temos tido, que eu pessoalmente também tenho tido com os chanceleres de todos os países vizinhos. No caso específico da Argentina, outro dia conversei por telefone com o chanceler argentino e conseguimos liberar
que eles recebessem voos de argentinos que estavam chegando a São Paulo e não podiam entrar na Argentina, já estavam se acumulando no aeroporto de São Paulo, com condições difíceis. Eles admitiram que essas pessoas voltassem em voos da aerolíneas argentinas para a Argentina, e esses aviões que vieram para buscar essas pessoas trouxeram brasileiros também que estavam em Buenos Aires. Então, isso em função dessa coordenação que nós estamos tendo, no caso específico com a Argentina. Sim, de carro também, nós estamos procurando viabilizar, tem todo tipo de dificuldade de pessoas que estão em outras cidades da Argentina para chegarem até Buenos Aires, para poder pegar voos, e às vezes esses voos não estão saindo, mas estamos cuidando de todos esses casos, cada caso é um caso, e estamos tentando resolvê-los todos, mas essa coordenação entre chancelarias está funcionando bem, mas eu sempre agradeço que nos sejam trazidos os casos para que a gente possa ver se já estão sendo cuidados. Nesse caso de Ushuaia, certamente.